com a cenoura, que é dos ícones da Páscoa, né? Então eu fiz essa cenourinha. Você vê que essa aqui eu usei um pouco de caneta para dar um diferencial nela. Mas se eu quiser não usar a caneta, ele também já é um biscoito em si bonito. É que a hora que a gente faz uns risquinhos com a caneta, ele acaba dando um valor extra e você tem um valor agregado maior, onde você pode valorizar o seu biscoito, né? Que essa é a nossa ideia. Então, vamos começar a fazer. Então, como eu expliquei para vocês, eu uso as linhas do próprio cortador, né? Eu não vou fazer nenhum desenho caneta. Eu estou usando tudo chipless bag dessa vez. E o meu glacê hoje não tá assim muito fluido. Por quê? Porque eu tô usando em áreas razoavelmente pequenas, então eu optei em usar um glacê um pouco menos fluido. E principalmente porque na chipless bag fica mais fácil. Então, se você se sente mais tranquilo em desenhar as linhas do biscoito, sinta-se à vontade, tá? É que eu prefiro não fazer isso. Então, com a primeira parte pronta, eu vou fazer a segunda parte dele. Se você tiver com pressa, você precisa esperar secar só uns 10, 15 minutos, você já vai ter essa diferenciação entre os gominhos da cenoura. Como esse cortador ele já é onduladozinho, você também, se você quiser pintar ele direto e manter só o ondulado do cortador, você também vai ter um biscoito bem legal, tá? Como o biscoito essa primeira parte tá seca, eu já posso fazer a folhagem dela. Então, você vê que esse biscoito é um biscoito razoavelmente fácil de fazer. E se você for fazer vários biscoitos, ou por encomenda, ou porque você quer dar para os seus familiares, para os seus amigos, é um biscoito que você consegue fazer com uma certa facilidade. Se você estiver fazendo várias cenouras, você pode fazer várias cenouras e depois você faz a primeira parte de várias e depois você faz a segunda parte de várias. Se você quiser usar a caneta nelas, né, depois de seca e pronta, é só você pegar a caneta, e essa caneta eu tinha mostrado para vocês que ela tem duas pontas, né, uma ponta um pouco mais fina e um pouco mais grossa. Então, para essa, eu prefiro usar a ponta mais grossa, que vai dar um pouco mais de movimento para a cenoura. Então, lembrando que isso é um vegetal, o vegetal não é certinho, então você não precisa fazer nada assim muito certinho, mas você pode fazer bonitinho para dar uma gracinha, né? Então não tem lugar, o que eu quero dizer é que não tem lugar certo para você pôr o risco de um lado ou de outro, é só uma forma para você dar um pouco mais de movimento para a cenoura. E aí é o mesmo para as folhagens, né? E pronto, a nossa cenoura tá pronta com a folhagem e os risquinhos, e a outra simples que você pode usar. Eu usei cores mais pastéis, na verdade é o pêssego pêssego da Americolor com um pouco de branco, e o avocado da Americolor também, sem branco, sem nada, porque eu optei em fazer um set de Páscoa um pouco mais clarinho, nada muito forte, mas isso tudo vai de pessoa para pessoa, as cores que quiser usar e tudo mais, tá? Nós vamos fazer a massa agora. Para fazer a massa, opto em usar luva, porque como eu vou mexer com a massa, eu prefiro, porque assim não entra massa dentro dos dedos e fica um pouco mais higiênico, né? Quando eu pinto o biscoito, eu não uso, mas para fazer a massa eu prefiro usar a luva. Então eu vou usar
200 gramas de manteiga sem sal, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 ovo e 2 colheres de chá de essência de baunilha, tá? Então o material tá todo aqui, vamos pôr agora na batedeira. Então eu primeiro ponho a manteiga. Tira a massa da batedeira e você vê que ela ainda tá bem farinhenta, porque ela precisa ainda dar liga. E então termina de dar a liga na mão. Primeiro eu dou uma mexida dentro da cuba mesmo. Então você vê que por esse momento é que eu uso a luva, que assim não tem problema de contaminação nem nada. Era para tirar esse resto daqui. Eu uso pão duro. E essa é uma receita, você pode dobrar ela. Dividir fica meio difícil por causa do ovo, mas dobrar, você pode bater 2, 3 massas se você quiser ao mesmo tempo. Você vê que ela já tá quase no ponto, que ela não tá mais grudando nada, já tá meio que sólida. Então eu vejo se tem alguns pontinhos assim ainda de farinha sem dissolver, dou uma mexida. E aí faço um rolinho e divido ele no meio para abrir ela. Tem gente que congela, que esfria ela um pouco antes de abrir, mas eu prefiro pegar esses 2 bolinhos e aí eu uso o papel manteiga, porque eu ponho um em cima e um embaixo para abrir a massa e pôr ela no congelador. E eu deixo ela no congelador pelo menos uns 20, 30 minutos para ficar mais fácil. Como nós temos 2 pedaços de massa, eu vou fazer 4 pedaços de papel. Para abrir a massa, você tem basicamente 2 opções. O rolo com as réguas, que a régua já te deixa o biscoito na altura certinha, que é o biscoito. Ou esse rolo que tem essa altura e te mantém o biscoito também na altura certa. Esse rolo ele é muito bom, mas ele é muito ruim, porque ele tem vontade própria, ele voa para todo lugar. Então, às vezes a régua, se você se adaptar a ela, é bem melhor, né? A régua você põe ela dentro do papel, que ela vai manter a altura, que aí quando você estiver abrindo a massa, eu seguro o papel com a perna e abro a massa
Você vê que que a régua não deixa o rolo ir mais para baixo. Esse é o... Agora você dobra as duas pontas. E vou abrir a outra massa e a gente põe no freezer para ela dar uma endurecida, que aí facilita na hora de você cortar. Se ela tiver mais dura, facilita um pouco para você a cortar a massa. E aqui o rolo, aqui no final você tem que tomar muito cuidado, porque senão ele voa. Agora é só dobrar o papel e refrigerar ela por uns 30 minutos, que ela já tá pronta pra gente cortar a massa.